Principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer, é isso que você tem aqui no resumão semanal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, aproveite e se inscreva no canal, porque segundo o YouTube, boa parte das pessoas que assistem os resumões não são inscritas. Faça isso rapidamente, clica aqui embaixo, ativa as notificações, deixe o seu comentário. Antes de começar o resumão, confira nossos grupos de promoções de hardware, onde nós estamos trabalhando diariamente para encontrar a melhor oportunidade para você tunar o seu equipamento. Grupos no Telegram, no WhatsApp, nossa mega planilha de hardware no AliExpress que tem quase 1000 produtos, todos bem categorizados para que você possa encontrar a melhor oportunidade, tá certo? Rapidamente confira uma rápida propaganda antes que a gente comece o nosso resumão. Esse vídeo é um oferecimento de Wondershare Recovery It, uma poderosa ferramenta de recuperação de arquivos perdidos gratuita para testar, te ajudando a localizar aquele arquivo formatado ou corrompido acidentalmente, suportando mais de 1000 formatos de arquivos e 2000 dispositivos diferentes. Com interface intuitiva e em português, você pode selecionar facilmente o local de recuperação e filtrar por tipo de arquivo, e pronto, a mágica acontece. Grátis para recuperação de 100 MB de arquivos. Confira as versões pagas no site clicando no link da descrição e comente aqui embaixo se você já perdeu aquele arquivo importante na sua vida. Galera, começando aqui a falar sobre o AGESA, que é um microcódigo que a AMD lança em forma de atualização de BIOS para corrigir ou implementar novos recursos na plataforma Ryzen. O AGESA 1.0.7 do AM5 vem para justamente mitigar aquele problema que estava queimando os CPUs Ryzen 7000, especialmente os X3D, mas também teve relatos de Ryzen não 3D, né? Por exemplo, o 7900X, 7700X que também queimaram, mas foi mais a esses, aonde eles trazem um limite para o VSOC, né? Que é a tensão do SOC, para que não ultrapasse mais 1.3 volts. Eles tiram também certos recursos que haviam na BIOS que permitia uma espécie de overclock em processadores que não foram planejados ter overclock, que é o caso do X3D, que tem o multiplicador travado, tá? O que estava acontecendo? Basicamente as pessoas iam ativar o eXPO, que é tipo o XMP da AMD, e no momento da ativação e durante os testes depois da ativação, o processador alcançava uma tensão no SOC muito alta, 1.4, 1.5 volts, ele queimava instantaneamente, tá? Só que aí, com essa correção da AMD, aparentemente os problemas de queima pararam, mas outros eventuais problemas podem aparecer. Por quê? Quando você utiliza, sei lá, 16 GB de RAM, cara, tranquilo. Agora quando você começa a falar assim, pô, tô usando 64 GB, 128, 192 GB, que é o máximo que é permitido hoje na plataforma Ryzen, você precisa utilizar os 4 slots de memória com uma grande densidade, por exemplo, módulos de 24 GB ou módulos de 48 GB. E é de conhecimento que quando você tem muita memória RAM, é mais difícil para o controlador de memória, para a própria placa-mãe subir essa frequência, tá? O que acontece? Nos antigos AGESA, ou AGESA 1.0.6, quando você ativava DDR5 6000 MHz, a tensão do SOC já era 1.3 volts. E agora, como você não pode ficar ultrapassando muito essa tensão, só ficou estável rodar grandes capacidades de memória a 4400 MHz, cara, tá? Isso aqui deve afetar a maior parte das pessoas? Não, uma minoria, até porque a maioria das pessoas usam 16 ou 32 GB, e não grandes capacidades como essa. É provável que no futuro surjam novos AGESAs que melhorem isso? É provável. Por hora, esse ajuste que a AMD fez para prevenir um problema de queima está trazendo uma potencial instabilidade no que diz respeito a frequências altas com memórias de grande densidade, ok? Seguindo aqui falando sobre o AGESA ainda, em 2026 há um projeto da AMD para transicionar o AGESA para o OpenSeal. Open, já te indico o que estamos falando aqui, Open Source. Justamente a proposta que a AMD tem é que o firmware dela, ali, o código, vai ser desenvolvido pela comunidade. Isso que é bem interessante porque muitas das vezes a própria comunidade resolve as coisas mais rápido que os próprios grandes fabricantes.
E isso torna o processo de uma certa forma mais seguro, porque muitas pessoas podem validar os resultados, né? Por hora, foi dito apenas para servidores, né? Mas a AMD já deixou claro que isso também irá cobrir CPUs de desktop convencionais. Então começa lá em cima e vem descendo, e é esperado que em 2026 haja então uma guesa open source com o novo nome, o OpenSeal, ok? Certo, pessoal. A AMD está fazendo uma comparação da RX 6800 com a RTX 3070. E quando você olha esses gráficos e lembra do início da geração, parece um pouco estranho, porque a 6800 ela brigava ali contra a 3080, né, uma placa forte, ficava ainda acima da 3070 Ti, agora pô, ela foi rebaixada ao nível da 3070, como é que é? Só que são duas formas de ver essa questão. Se eu olho só a performance das duas placas, me parece assim, pô, cara, a AMD tá querendo comparar com uma placa que é mais fraca do que ela comparava antes. E de fato, a 6800 é uma placa bem mais rápida que uma 3070. Você observa que a média ficou em 13%, mas tem jogos que dá 30%, 27%, 25%, além de ter o dobro de memória. Mas essa comparação tem um motivo muito claro, o preço. Se você vê aqui na Newegg, que é creio que o maior varejista dos Estados Unidos, a 3070 você acha por 469, 479, 499, que é o preço MSRP, e várias vão estar no 499 ou um pouco acima disso. Enquanto isso, a RX 6800 aparece por 484, 484, 509, ou seja, está na mesma faixa de preço. Então, já que com $500 eu posso comprar ou uma ou outra, acho que é justo ver uma comparação desse tipo, para ver o que eu recebo em relação ao que eu estou pagando. Isso é interessante, cara. Agora, o que eu não entendo é por que a RX 6800 não existe no Brasil. Eu só acho ela no AliExpress, cara, mas você vê que no Brasil não tem. Não dá pra entender o que acontece, cara. Nem a 6800 e nem a 6800 XT aparece direito por aqui, tá? Galera, VRAM. A AMD gosta muito de VRAM, né? Pretende lançar RX... Não, VRAM, cara. Tem que ter VRAM, 16 GB. Meia-noite, vamos lançar a 7600 com 8 GB de VRAM. Mas não são só as placas de vídeo desktop com problemas de VRAM, e sim os consoles. Não, Lucas, console é mais otimizado, cara. A gente também tem problemas, pessoal. Afinal, um console hoje é basicamente um PC dedicado para jogos, cara. A plataforma é x86, é Ryzen, é a mesma coisa, tá? Só que com um sistema feito sob medida para aquele equipamento, e isso sim traz otimizações, porque eles podem explorar ao máximo aquele hardware sem aquela enorme variação que existe no PC. Agora, um jogo chamado Borderlands 3 está trazendo dificuldades lá no Series S. A gente vê aqui o print de um cara lá no Reddit falando que está dando um erro de memória, aparentemente faltando justamente VRAM nesse console. Observe que, no caso aqui, o Series S, ele tem 10 GB de DDR6, só que é uma quantidade compartilhada entre CPU e GPU. E tem até uma memória assíncrona, porque 8 GB funciona em uma largura de banda muito maior, 4 vezes maior, quase, mais de 4 vezes maior, em relação à última porção de 2 GB. O Series X aparentemente está rodando bem, ali do PlayStation 5, o Series S teve essa dificuldade. Então, se você fosse dividir aí, seria mais ou menos 2 ou 3 GB para o sistema, o resto para o gráfico, tá? Então, sim, pessoal, eventualmente esse console vai ficar obsoleto. Tá? A GPU dele tem um nível de desempenho similar ao PlayStation 4, lógico, o PlayStation 4 Pro, lógico que não é exatamente a mesma coisa, tem muita tecnologia envolvida ali, mas já apareceu dificuldade de VRAM nesses consoles. A tendência daqui pra frente, ainda mais com os jogos da Unreal Engine 5, meu amigo, o bicho vai pegar, tá? Bom, a AMD ganhando mercado, segundo Mercury Research, é uma companhia já bastante antiga. É dito que o market share, que é a participação de mercado da AMD, aumentou 6,9% do ano passado para cá. Então, no primeiro trimestre de 2022, ela tinha 27,7% de participação. Agora ela tem 34,6% em detrimento da Intel, que está caindo. Ou seja, ela pegou a participação da Intel para ela, tá? É incerto, segundo a notícia nos diz,
se esses números estão incluindo os CPUs enviados para os consoles, PlayStation 5 e Xbox, né? Ou se são apenas para o mercado realmente de CPUs domésticos ali. Não temos essa informação, tá? E aí um outro cara conseguiu as informações de servidores, excluindo o mercado de IoT. Também há um crescimento de 11,6% para 18%, um ganho bem interessante ainda. A Intel domina esse mercado com 82%, mas começa a haver uma concorrência forte entrando nesse setor, tá? Então a AMD está conseguindo o seu espaço, né? Apesar dos problemas com as placas, com os processadores, tem sido uma segunda opção e tem feito sucesso, tá certo? ROG Ally foi finalmente lançado, que nos resumos eu já comentei várias vezes sobre ele. Basicamente é um portátil que usa Windows 11 e vem para competir, e competir muito forte com o Steam Deck da Valve. Não apenas ali no preço, que o preço é próximo de acordo com a sua capacidade, mas principalmente na especificação, cara. Ele oferece o Ryzen Z1 Extreme, que é uma APU, cara, que oferece uma performance muito alta. Olha só isso aqui, 8.6 teraflops, cara, um pouco abaixo do que chega ali um Series X, um PlayStation 5. É interessante, cara. Aí tem outra versão que é a Ryzen Z1, que é mais fraquinha, 2.9 teraflops. Então, cara, isso aqui é num portátil que pesa 600 gramas. Tem uma tela de 120 Hz, cara, impressionante, cara, 120 Hz, uma resolução de Full HD, uma densidade de pixels muito alta, como eles informam aqui, 16 GB de memória DDR5 e 6400 MHz, cara, o negócio veio realmente bem interessante. Quem sabe eu tenho uma oportunidade de testar algo desse tipo por aqui no canal, né? Seria muito legal. Aqui nós temos a complementação dessa notícia dizendo que esse Ryzen Z1, que é uma APU feita sob medida para esses portáteis, é dito que há um consumo muito baixo, configurável de 9 a 30 watts, mas é esperado que você tenha apenas 9 watts, cara. Olha só isso daqui, 8 núcleos, 16 threads, para pensar, 16 compute units de RDNA 3, 9 watts, mesmo que for um máximo de 30, é muito bizarro pensar, cara, que o negócio tão poderoso é um gráfico integrado oferecendo isso daqui, cara. Realmente, o que a AMD tem feito nesses CPUs tem sido muito interessante. E agora fica aquela pergunta, cadê as APUs para desktop, cara? Cadê, cara? Tá precisando, faz falta, cara. Olha o mercado de placa de vídeo, não tem opção, cara. Tudo bem que o Brasil não faz tanto sentido para eles, mas, cara, lógico, tem a participação, mas é muito pequena em relação ao longo do mundo. Imagina uma APU que entrega o desempenho de uma 1650 Super. Cara, vai fazer muito sucesso, cara. Porque abaixo dos R$1.000 eu não tenho opção. Eu tenho placa do AliExpress, tá? Placa usada, porque enfim, realmente faz falta, tá? E aí, você tem uma placa Colorful, tá afim de comprar uma placa nova, mas tem que se desfazer da sua? A Colorful abriu um programa lá na China, tá? Colorful, que inclusive é líder na China, tá? Os caras vendem pra caramba lá. Estão oferecendo a mais de $1.000 ou até $1.000 para recomprar sua placa usada. Então, se você não quiser vender para alguém, você pode estar em contato com a própria Colorful. Sinceramente, não sei o que eles vão fazer com essas placas, se eles vão reciclar, vender pelo AliExpress para os brasileiros aí, enfim. Mas eles estão recomprando desde as placas 16, 20 e 30 para que você troque para uma série 40, né? Só placas da Colorful, é claro. Em alguns casos, chega a ser até maior em relação a uma venda convencional que você faria no mercado de usados. Eles estão pagando muito pela placa de vídeo e isso não é comum. Para você ter ideia, você pega aqui uma 2060, eles estão oferecendo $130, é um preço meio baixo, mas também já é uma placa que tem uns anos de vida. Você pega, por exemplo, a 3070, eles estão oferecendo 347 numa usada, cara. Uma usada, tá? A placa, conforme a gente viu ali, tá 470 nova. Olha o tanto que eles estão oferecendo numa usada, tá? E outras placas aqui, por exemplo, as mais high-ends, a própria 3090 Ti baixou muito o custo, cara. Essa placa estava sendo vendida nova na Newegg pelos $1.000. Olha quanto que eles estão oferecendo, mais de $1.000, cara, na 3090 Ti.
Então o chinês com certeza está fazendo as trocas agora, porque ó, o cara pega essa grana aqui e compra tranquilamente a 4080 se bobear ali, né? Vai dar um upgrade ainda na máquina. Nós temos aqui uma notícia do executivo da Pure Storage dizendo que os HDs serão extintos em 2028. O que você acha dessa notícia, cara? HD, tudo bem que SSD hoje tem sido muito popularizado, o custo por gigabyte caiu muito, tá? Muitas pessoas preferem nem colocar HD nas minhas máquinas, nem HD eu tenho mais, já faz 2 gerações, mas servidores ainda utilizam muito. Essa empresa trabalha com foco em dispositivos flash, ou seja, SSDs, então faz até um pouco sentido eles não querer que isso tenha aí um mercado muito longo, né? Citam problemas de eletricidade, que realmente HD consome mais, ocupa mais espaço, faz mais barulho, enfim, vários problemas. Isso mais em larga escala é sentido, e citam o ponto do custo do terabyte. É fato que existem pesquisas que mostram que o envio de HDs caiu 1/3 no último ano. Então, cara, tá caindo. Agora, dizer que vai acabar completamente em 2028, eu acho um exagero. Até porque companhias como a Block and Files confirmaram que não está havendo uma migração em massa de HDs para SSDs. Os servidores estão também utilizando SSDs, mas não está havendo uma migração para dar um sinal, um indício que no futuro vai acabar. Por hora, HD segue por aí. Tem muita aplicação, HD tem várias capacidades gigantescas e ainda tem o seu espaço. Ainda falando em armazenamento, olha só esse caso aqui, Crucial T700, SSD Gen 5. A gente sabe que os Gen 5 oferecem mais de 10.000 MB por segundo. Mas tem um pequeno porém, cara, que é thermal throttling. Sempre eu falo isso nos meus reviews de SSD. Quando chega no limite de temperatura, a performance vai cair, cara. E isso depende de SSD para SSD. Aqui no caso, o controlador E26 tem um limite máximo de 86 graus. E o que acontece quando chega nesse limite depende do SSD. No caso do Corsair MP700, ele desliga para evitar a queima do controlador. E aí você vai ter uma tela azul se estiver no seu sistema operacional, se tiver o seu jogo, você vai travar o seu jogo. Já o Crucial, ele falou assim, ok, cara, não vamos desligar o SSD, mas vamos reduzir a temperatura junto com a performance. Então a gente vai tentar deixar níveis mais aceitáveis, não importa o quanto reduza a performance. A performance que era normalmente na casa dos 10.000 MB por segundo foi para níveis de HD 101.9 GB por segundo, cara, e o SSD pegando 86 graus. Você vê, olha como é que ele começou o teste. O primeiro teste é esse daqui, aí ele já foi no teste de gravação já pegando fogo, e a performance bizarramente baixa, cara. Isso se deu pelo fato de eles não estarem usando um cooler. Então, Gen 5 é meio que necessário que você use um cooler, a não ser que você queira ver temperaturas bizarras e performance degradante como essa que vocês estão vendo no dispositivo, que não era para acontecer isso. Todo o resumão tem uma queda de preço e 7700X agora ficou até mesmo mais barato que o próprio 7700. Por quê? Não sei, não me perguntem porque eu também não sei. O fato é que tanto na Amazon quanto na Newegg ele está caindo, e os dois têm diferentes preços, os descontos foram diferentes, mas o preço final ficou exatamente o mesmo, $294, o que indica pra gente que pode ser sim um desconto oficial da própria AMD, afinal ambos ficaram exatamente no mesmo preço, tá? Aqui nós temos uma lista que o Videocards recopilou, que mostra que quase todos os Ryzen 7000 caíram de preço, seja por conta de novas concorrências da Intel, seja por conta do mercado em baixa adesão inclusive, com exceção de um, que é o 7800X 3D, esse ainda não caiu, cara. Ele tem os seus diferenciais, consumo de energia muito baixo, desempenho batendo no i9, então ele continuou com preço menor, com o mesmo preço, até porque ele custa um pouco menos que o próprio Core i9 13900K, tá? Mas esperado que daqui a um tempo sim ele também comece a dar os seus sinais aí de redução. Galera, o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, o cara cofundador da Nvidia, teve uma redução de salário. Quanto vocês acham que o Jensen Huang ganha, cara? A redução foi devido a algumas metas que não foram alcançadas na própria Nvidia. A Nvidia está
com uma redução ali nos seus ganhos. Eu explico isso para vocês de uma forma muito simples. No período da pandemia tudo foi muito exagerado, todo mundo ganhou muito dinheiro, ao menos esses caras aqui. E depois que o mercado já estava suprido de uma forma suficiente, o próprio mercado parou de comprar, cara. Então é natural que vai cair, tá? Houve um corte no salário dele de 2,5 milhões de dólares, tá? Assim, caramba, cara, um corte muito agressivo, né? Isso ao longo de um ano, mas o salário dele é aproximadamente 1 milhão por ano. Então essa redução que foi feita, né, ainda não faz... É uma redução, mas os 21 milhões que ele ganha por ano estão ali ainda, né? Acho que dá pra sobreviver. O que vocês acham, cara? Um milhãozinho por mês aí, dá pra sobreviver aí, cara? Será que dá pra comprar uma calça pra uma jovem? Não sei, né? Pessoal, aqui nós temos a ASUS trazendo novos produtos, inclusive uma 4090 ROG Strix LC. Eu tive a oportunidade de testar uma placa dessa. Na época foi uma RX 6800 XT. Cara, temperatura lá no chão, cara, impressionante. Eu vou pedir pra ASUS trazer uma dessa aqui pro canal pra gente fazer uns testes, porque, cara, eu quero ver essa 4090 gelada. Observe que a placa é relativamente pequena, ela passa um pouquinho de 2 slots aqui, isso porque toda a carga térmica é transferida para um radiador externo, tá? Aí você me pergunta, Lucas, por que tem uma fan blower aqui? Porque a ASUS ela prioriza a GPU e as memórias. O VRM fica a cargo da fanzinha blower aqui, tá? Então ela vai jogar o calor para fora do gabinete através das saídas de ar, assim como o radiador também vai estar fazendo, tá? Poderia ser um full block para o VRM? Sim, poderia, mas a ASUS prefere fazer dessa forma e aparentemente será bem eficiente, assim como foi nas outras placas que já existiram com esse tipo de design, tá? Agora, lógico, eventualmente você tem um problema com a bomba que é difícil você arrumar, tá? E você depende exclusivamente de ter sempre esse radiador em perfeito funcionamento junto com as suas fãs para ter a sua placa trabalhando bem, tá certo? O novo bundle se iniciou com o Diablo 4, que se eu não me engano já até foi anunciado, né? Onde ao comprar uma placa RDX 4000, então 4090, 80, 70 Ti ou 70, você ganha o jogo Diablo 4, tá? Também está válido no Brasil, porém quando você clica em comprar agora, você vê placas que não estão participando. Por exemplo, vou ter placa 2060 aqui, 1650, e não é isso aqui, pessoal. É ao comprar uma placa da série 4000 nas lojas participantes do programa. Se informe nas lojas caso você queira participar. Pessoal, temos aqui um CPU chinês, cara, eu não sei, cara. Olha, ele me parece alguém que eu já vi. Esse PCB verde, esses chanfros, essa setinha aqui no canto, não sei, cara. Me parece um CPU da Intel. Esse aqui é um Intel Xing Ling, cara. Tipo aquele, copia, mas não faz igual. Tá idêntico o CPU Intel. Até a forma de escrever aqui o nome, ó. É um PL-PS Star P3. É tipo um Pentium 3 da Deep Web, com clock de 3.7 GHz. Foi feito por uma companhia chinesa chamada Power Leader. Ele é x86, tá? x86, alcança 3.7 GHz e é isso que a gente sabe. O foco da notícia é que é um CPU chinês muito parecido com um CPU Intel. É isso, tá? E falando em Intel, lembra que a MSI foi hackeada? Os caras divulgaram várias coisas, pediram resgate, aparentemente não foi pago. E o problema é que quando eles invadiram a MSI, eles obteram, me corrijo, hein? Obteram, né? Chaves privadas de sistemas Intel e afeta vários notebooks da MSI e de uma certa forma outras companhias também, como a própria Intel, Lenovo, Supermicro, enfim. São bootguard keys, como são conhecidas. E isso potencialmente pode trazer uma vulnerabilidade para equipamentos que tenham CPUs Intel, tá? Ainda é incerto como isso vai ser explorado e se é que vai ser explorado, a Intel já está ciente dizendo que está investigando. Temos aqui o Der Bauer, aquele overclocker da Alemanha, testando alguns equipamentos curiosos do AliExpress, aonde ele pegou uma placa de vídeo, uma 6800 XT, e colocou coolers para o backplate. Porque se a placa está em contato com o backplate, muitas das vezes com thermal pads, se eu dissipar o calor do thermal pad,
do backplate, perdão, em tese eu irei também reduzir a temperatura dos componentes. Então será que dá certo? Foi justamente a ideia que ele teve para testar aqui e aparentemente deu, mas não foi como ele estava esperando, porque o primeiro teste, que é esse aqui, é um radiador com 2 fãs preso aqui na parte de trás, reduziu a temperatura da GPU em 1 grau, o hotspot o mesmo, o backplate realmente ficou 5 graus mais frio, mas na prática foi uma redução, dá até para falar que foi margem de erro aí, né? Aparentemente o clock da GPU aumentou um pouquinho por conta da menor temperatura, beleza. Fez um segundo, aqui tem a imagem, como é que isso aqui foi feito, umas chapas de cobre, conforme vocês estão vendo, né? Não se sabe se isso daqui vai trazer danos à placa, afinal você está aumentando o peso em cima do slot, é meio complicado colocar isso aqui. Aí tem um outro negócio pior ainda, olha a ideia que o chinês teve, não, vamos colocar uma chapa junto com os heat pipes enormes e um air cooler, parece muito o air cooler, cara, um dissipador gigante pesando na sua placa, olha que ideia que os caras tiveram, meu. E aí, aparentemente reduziu a temperatura, a GPU reduziu 4 graus, o backplate reduziu 9 e a temperatura hotspot também caiu 2 graus. Então funcionou. Agora, tem que ter coragem para colocar um peso desse na sua placa de vídeo, né? Derbauer concluiu o artigo dele dizendo que a única coisa que reduz mesmo é o seu saldo na conta, porque na prática esse kit de 50 euros aqui é mais fácil você simplesmente acelerar as fãs, fazer um undervoltage ou melhorar o airflow do seu gabinete do que arriscar suas máquinas, suas peças com um negócio desse daqui que foi feito. Cara, o chinês é muito criativo, temos que concordar, né? Galera, olha só que história curiosa. Um cara do Reddit chamado Clancy Hot Dog, não, o cara gosta de hot dog, cara, igual eu. Ele comprou uma 7900 XTX usada e veio escrito Internal Test Only, ou seja, uma placa de testes que não era nem para estar sendo vendida. Como que está sendo vendida? Normalmente placas de pré-produção, elas aparecem no mercado em algum momento, mas o estranho é que ela apareceu muito rápido. Ele pagou muito pouco nela também, entre 300 a 400 dólares, enquanto que uma placa dessa custa quase $1000 aí, uma placa nova, né? Gamer Nexus pediu para ele comprar essa placa, o cara não aceitou aparentemente, ele inclusive ofereceu o preço cheio de uma placa retail, aquelas de $1000, e vamos ver se ele vai conseguir para mostrar pra gente o que tem de diferente nessa versão interna que não era para ter sido vazado, ou era? Não sei, não saberemos, tá? DaVinci Resolve Studio, que é a versão grátis do editor, agora recebe o suporte AV1 para as AMD. Então, você que tem uma RDNA 3, uma 7900, XTX, XT, vai poder aproveitar o melhor da sua placa de vídeo usando o AV1, que é um codec de padrão aberto, que oferece uma qualidade de imagem superior com um tamanho menor que outros codecs comuns como H265 e H264, tá? E várias plataformas já estão suportando o Stream, por exemplo, o próprio YouTube, e ocorre que a questão da aceleração do AV1 ela já existe, o decodificador já existe em outras séries de placas, mas o encoder, né, que você codificar mesmo, aí é só nas placas série nova da NVIDIA, série nova da AMD, tá? Então, mais um software trazendo aqui o suporte, além do OBS e tantos outros. Entramos no campo dos rumores e vazamentos. Tá aí, cara. RX 7600. Vou falar que não existe? Não tem como não falar, cara. Tá aqui, ó, 8 GB, é a versão Pulse, vocês já conhecem. E é isso que eu tenho para falar para vocês. A placa existe. Até então que se sabe que ela tem 32 Compute Units, 2048 SPs, né? 128 bits, 8 GB de memória GDDR6, tá? 32 MB de Infinity Cache, vai vir sim capado no X8. X8 Gen 4 é de boa, mesmo no Gen 3, tá? Estimativa no dia 25 de março. Temos aqui várias dessas placas. Tá aqui. Já foi tudo divulgado, cara. Então não tem como não falar que isso aqui não existe. Estimativa ali, inclusive, é muito próxima do lançamento da própria 4060 Ti. E ao contrário do que as pessoas estão imaginando, a 4060 Ti não concorre contra essa placa, tá? São placas com preço, performances bem diferentes, cara. Essa placa 4060 Ti é estimada para disputar ali
3070 Ti, 3070, mais ou menos aquela faixa, enquanto que a 7600 é estimada para disputar na 3060, de 8, de 12, tá? Tanto é que a estimativa de preço dela é bem menor também em relação ao 4060 Ti, tá? Então, é porque assim, eles estão lançando praticamente na mesma data, então dá a entender que uma placa concorre com a outra, mas não é bem assim, tá? É bem provável que a 4060 Ti seja uma placa bem mais forte. Agora temos que ver o preço oficial das duas placas, porque dependendo do preço, talvez compense pegar uma em relação à outra, mesmo que elas não concorram diretamente entre si. E o ponto dessa notícia é que pode ser que em julho surja uma 4060 Ti de 16 GB. Então a de 8 viria antes e depois viria de 16. Para quem quer comprar uma placa mais VRAM, cara, eu acho isso interessante. O cara pode comprar, é a mesma placa, pode ver que as especificações continuam citando as mesmas características, só mudaria a densidade de memória, de 8 para 16. Para quem quer ter mais VRAM, paga um pouquinho a mais. Eu achei ok, eu achei interessante essa proposta, cara. Tô dando mais uma opção para a pessoa, tá? E aqui nós temos outros youtubers, outros twitters divulgando também essa informação que confirma aquilo que eu falei para vocês, que não muda as especificações. O que muda realmente é a quantidade de VRAM. Eu acho que isso é uma coisa interessante, tá? Agora, uma coisa que apareceu aqui é uma suposta nova variante da 4070 usando o chip AD103, que é o chip da 4080. Por que a NVIDIA iria lançar uma 4070 com o chip de uma 4080? Porque a diferença de performance é grande, né? Aparentemente são aquelas GPUs que tem alguma estabilidade para ser uma 4080 que eles vão reclassificar para ser uma placa inferior, tá? Mas eles teriam que reduzir 42% dos CUDA cores para manter as especificações. Por quê? O AD103 ele tem muito mais núcleos aqui, ó. Aqui, o AD103 em relação não tem aqui. O AD103 original da 4080 tem muito mais núcleos, tem mais drops, mais RT cores, sensor cores. Teria que ser readaptado para encaixar na especificação que tem uma 4070 original, tá? Então a GPU é maior e eles iriam fazer em tese, apenas um rumor, precisamos aguardar a confirmação. Pessoal, finalizando aqui nosso resumão, GTA 6 pode ser o jogo mais caro da história, gastando ali entre 1 a 2 bilhões de dólares, com um dos maiores mapas que já foram vistos na franquia. É esperado que o jogo surja nos próximos anos, trazendo suporte, claro, para PC. Será que vai vir bem otimizado, cara? Não sei. Play 5, Xbox Series S e X, será que vai rodar na VRAM do Series X? Series S, são muitas perguntas. O ponto é que, com certeza, GTA 6, se vier bem redondinho, cara, vai ser o maior jogo da história. Cara, vai vender horrores, assim como vendeu muito o GTA V até hoje vende. Muito obrigado por mais um vídeo aqui comigo, sua audiência é muito valiosa para mim, deixe seu comentário, seu like, sempre muito importante. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.